Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa quinta-feira, 9 de setembro de 2021, teremos apenas 3 palpites, todos eles válidos pelas eliminatórias sul-americanas. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia, que mesmo tendo poucos jogos, tem boas seleções em campo. Então vamos para o primeiro jogo, Uruguai e Equador. Jogo válido pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, onde a gente tem o Equador em terceiro com 13 pontos, ali na terceira posição, e o Uruguai em quarto logo em seguida com 12 pontos. Jogo de duas equipes que hoje estariam classificadas para a próxima Copa e duas boas seleções, principalmente a seleção uruguaia, que vem de uma boa vitória sobre a Bolívia por 4-2, e o Equador, que vem de um empate contra o Chile por 0-0. Jogo que tem uma tendência de ser bem movimentado, porque a gente está falando de duas boas equipes, uma com a tradição bicampeã mundial e a outra que vem fazendo uma boa eliminatória, vem pontuando e vem conseguindo se manter entre os 4 líderes. Sem falar também que o Uruguai, nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe teve 2 gols ou mais. Já a equipe do Equador, nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe teve 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 4 deles tivemos 2 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 1.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,42, mas é aquele jogo com no máximo 10 minutos essa odd está batendo em 50. Para quem queira uma cotação mais alta, acredito que seja o momento da entrada com esse valor. Até porque a gente está falando de duas equipes dentro da classificação para a próxima Copa e duas equipes com um bom poderio ofensivo. O Equador vem de 16 gols marcados em 8 partidas e sofreu 10. Já a equipe do Uruguai já marcou 12 e sofreu 10. Ou seja, são equipes que marcam muitos gols, mas que também tomam muitos gols. Ou seja, isso pode favorecer muito o mercado de gols. Até porque a gente está falando de duas boas equipes em campo que tomam e fazem muitos gols. E é muito fundamental para a equipe do Equador que segure essa partida, que pontue fora de casa. Até porque está jogando contra um adversário direto. E pro lado do Uruguai nem se fala. A vitória é importante, porque joga dentro de casa, pode passar o Equador na classificação e ficar melhor na posição nessas eliminatórias. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50, ali com no máximo 10 minutos de jogo, é o nosso palpite para Uruguai e Equador. Passando agora para Argentina e Bolívia, outro jogo dessas eliminatórias sul-americanas, onde a gente tem a Argentina em segundo com 15 pontos e a Bolívia em nono com apenas 6 pontos em 8 partidas disputadas. Para esse jogo, galera, não tem muito o que fazer. A Argentina é muito favorita, é muito superior, não vem de um jogo terminado contra a seleção brasileira e mesmo com os jogadores que possivelmente podem ter retornado aos seus clubes, a Argentina ainda assim é muito forte, tem Messi, tem Lautaro, tem Di Maria e vai pegar uma das piores seleções do continente sul-americano. É um jogo com claríssima tendência para gols, até porque a gente tem uma Argentina que vive um bom momento, é a atual campeã da Copa América. E para esse jogo, galera, mercado de gols é a tendência. Até porque a Argentina nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe teve 3 gols ou mais. Já a equipe da Bolívia, nos últimos 5 jogos, em apenas 2, a equipe teve 3 gols ou mais. Mas quando essas duas equipes se enfrentaram, nos últimos 5 jogos, em 3 tivemos 3 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,43, mas é outro jogo facilmente com 5, 10 minutos de bola rolando, a odd está batendo em 50. Eu acredito que seja o momento de uma cotação melhor para um jogo que tem uma tendência muito grande. Até porque a gente está falando de uma Argentina vice colocada nessas eliminatórias, onde já marcou 12 gols e tomou 7, e vai pegar uma das piores equipes sul-americanas. Tem o pior sistema defensivo da competição, são 19 gols sofridos e marcou 12, ou seja, a equipe da Bolívia vem tendo uma boa regularidade no seu setor ofensivo. Nos últimos 5 jogos, a Bolívia marcou em 3 jogos. Isso contra a Argentina, contra a Colômbia e contra o Uruguai. Ou seja, 3 boas seleções e a Bolívia sempre deixou um golzinho. Mas o sistema defensivo da equipe é muito vazado. A equipe é muito frágil no sistema
defensiva e pegam a Argentina, que tem Messi e toda a companhia de bons jogadores. Então é um jogo que tem uma tendência de ser muito forte por parte da Argentina, mas que a Bolívia deve explorar os contra-ataques e, quem sabe, até achar um golzinho, como foi no último confronto, onde a Argentina venceu por 4-1. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,50, ali com 10 minutos de jogo, é o nosso palpite para Argentina e Bolívia. Passando agora para Brasil e Peru, último jogo do dia, num dia de poucos jogos, mas aqui a gente tem o Brasil em primeiro com 21 pontos e o Peru em sétimo com 8 pontos. Jogo para o Brasil com a tendência de vitória, até porque joga dentro de casa, mas vai pegar um time que o Brasil sempre tem grandes dificuldades nos últimos confrontos. Mas pela superioridade técnica da equipe brasileira, mesmo não tendo alguns jogadores da Premier League, eu acredito que o Brasil vem forte para esse jogo e o mercado de gols pode ter uma tendência, até porque o Peru precisa muito da vitória também para continuar sonhando com a próxima Copa, e para o Brasil é mais um jogo de teste, principalmente para quem quer mostrar serviço para o Tite. E mesmo o Brasil, em apenas um jogo dos últimos 5, a equipe ter feito 2 gols ou mais, pelo que vem apresentando, eu acho que tem cancha para fazer 2 gols ou mais, até porque o Peru, nos últimos 5 jogos, em 3 deles, a equipe teve 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram, nos últimos 5 duelos, em 3 deles também tivemos 2 gols ou mais. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.0 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,42 e é mais outro jogo que com 10 minutos a odd está batendo 1,50 e acredito que seja o momento da entrada, porque a gente está falando de um Brasil líder das eliminatórias, 7 vitórias seguidas, 17 gols marcados e apenas 2 sofridos. Vai pegar um Peru que já tomou 15 gols em 8 jogos, quase uma média de 2 por partida, e já marcou 8 gols. O Brasil, claro, sempre tem uma dificuldade com o Peru nas últimas partidas, tirando a final da Copa América de 2019, onde a equipe venceu por 3-1. Fora isso, o Brasil sempre teve uma dificuldade ali com o Peru, mas é um jogo que tem uma tendência boa para esse mercado, até porque o Peru tá ali na 7ª posição com 8 pontos, a 2 da Colômbia, primeiro time que passaria para a repescagem da próxima Copa, ou seja, Peru precisa pontuar. Para pontuar vai precisar fazer gol ou vai até mesmo vencer a seleção brasileira. Uma seleção que, mesmo muito remontado, no segundo tempo do último jogo contra o Chile, conseguiu ter uma cara, ter um time melhor com as mudanças que o Tite fez, e deve ser esse time que começa esse jogo com o Peru. Então, uma tendência de ser um jogo bem movimentado por parte do Brasil, mas o Peru é uma forte seleção, é uma seleção que sempre é muito bem organizada pelo Gareca e sempre dá muito trabalho, e isso pode se reverter muito na questão de gols. Por isso, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para Brasil e Peru. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 3 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando e até a próxima. Hoje a gente não vai ter bilhetes prontos devido à falta de jogos, mas no próximo vídeo eles estão de volta. Então, valeu!